Um quarto soldado pôs-se no alto da escada e os que seguravam o guerrilheiro transportaram-no até junto do madeiro vertical. O autor do encravamento estendeu a soga ao companheiro no alto da escada e este introduziu-a na ranura superior da árvore. Imediatamente, o legionário começou a puxar pela grossa corda, ajudado embaixo pelo optio. A cada puxão, a corda, em contato com a estipe, emitia um rangido agudo, que ia confundir-se com os gritos desesperados do segundo zelota. Em questão de minuto e meio, o patíbulo foi içado até o cimo. O lugar-tenente de Longino esticou ao máximo a corda e, antes que o romano empoleirado na escada soltasse a soga, os 3 soldados que vigiavam a elevação do réu correram em auxílio de Arsênios, aguentando no ar o preso e o patíbulo. Ao desfazer-se da corda, o legionário que estava em cima prendeu-a nos 2 ramais da laçada central, arrastando a abertura do tronco para a ponta da estipe. Uma vez encaixado o patíbulo, o soldado deu um grito e os 4 romanos largaram o comprido cabo. Com um rangido, deslizou para baixo até ficar enfiado na estaca vertical. O corpo do bandido caiu também em peso, dando-se uma máxima distensão nos braços, que fizeram um ângulo de 65 graus com a estipe. Esta descaída aterrorizadora abriu as feridas dos pulsos e provocou ainda a distensão dos ligamentos das articulações dos ombros e dos cotovelos. A dor devia ter sido tão insuportável que o infeliz reagiu, voltando a si. Os olhos queriam saltar-lhe das órbitas. Mas a posição forçada em que ficara quase lhe bloqueara o aparelho respiratório e a boca desarticulada, não conseguiu emitir som algum. No entanto, os soldados pareciam não ter excessiva pressa. Antes de descer da escada, o legionário pegou no maço e deu umas quantas marteladas no patíbulo, firmando-o. Depois aceitou das mãos do optio a tabuleta onde se lia o nome de Gistas e pregou-a no troço superior da cruz, um palmo acima do madeiro transversal. Os 200 curiosos que tinham seguido a patrulha e que iam tomando agora posição em redor do rochedo romperam em gritos e exclamaram de protesto ao verem como o soldado pregava o inrido zelota. Com efeito, Longino tinha razão. Se a comitiva se tivesse aventurado pelas ruas de Jerusalém com os 2 guerrilheiros, quem sabe do que teria sido capaz o populacho. Pouco a pouco, o grupo inicial de observadores judeus foi multiplicando-se com outros peregrinos que iam e vinham pela estrada de Jafa. Muito perto, na primeira fila, cerca de 10 metros em linha reta, distingui alguns dos saduceus. E, entre estes, Judas Iscariotes, com a cabeça coberta pelo manto. Ignoro se por medo às possíveis represálias dos amigos e adeptos do mestre ou para se proteger como muitos outros, dos turbilhões de areia que varriam os arrabaldes da cidade. Sinceramente, ao ver o traidor, o meu desejo foi descer do Gólgota e ir ter com ele. O seu estranho suicídio era um dos acontecimentos que teria gostado de esclarecer. Mas a missão impunha claramente que não devia separar-me de Jesus naqueles momentos críticos. O encarregado do encravamento apanhou o martelo e, pondo-se na frente do condenado, fincou o joelho esquerdo na terra. Tirou outro cravo do cinto e fez sinal aos seus companheiros. Um deles agarrou o pé direito do crucificado, esticando a perna, e ajustou a planta do pé à superfície da estipe. Este movimento deixou rente à pele um dos ossos do tarso, o astrágalo, que serviu de referência ao hábil carrasco. Colocou o cravo sobre o referido osso e de uma só martelada pregou a madeira. A dor subiu pelo corpo de Gistas, transformando-se imediatamente num uivo. E antes que o outro romano estendesse a perna esquerda do zelota, encostando a planta do pé ao pau vertical, um jorro de sangue nasceu por baixo do pé recém-cravado, correndo pela árvore até as cunhas que a escoravam. Ao uivo seguiram-se uma série de berros entrecortados. O diafragma do zelota tinha começado a ressentir-se e a sua respiração entrou num enfraquecimento angustiante. Poucos minutos depois, entre um grito e o outro grito, o desesperado zelota começou a ofegar, multiplicando as curtas e dramáticas inspirações de ar. Os gritos, mistura de espanto, dor e raiva, arrancaram ao seu isolamento o jovem terrorista. Levantou penosamente a cabeça e ao ver o companheiro empalideceu e começou a suar.
Os legionários terminaram o encravamento do prisioneiro, cujo pé esquerdo ficou a 10 ou 15 centímetros acima do direito. O sangue, correndo em abundância pela estipe, acabou por provar fortes náuseas no segundo guerrilheiro, que não tardou em vomitar. Longino apressou seus homens para que desatassem Dimas. O infeliz, atordoado e tremendo de medo, não opôs resistência. Uma vez nu, banhado em suor frio, as mulheres receberam do centurião sinal para que lhe ministrassem a poção. Mas, antes, 4 legionários rodearam o condenado, quase lhe espetando as pontas das lanças nos rins, costas e ventre. As tremuras do bandido foram aumentando e os joelhos começaram a oscilar. Contagiadas pelo pavor do prisioneiro, as judias encheram com mãos trêmula uma escudela funda de madeira com o líquido amarelo esverdeado do cântaro. Ao aproximar-me cheguei a cheirar a beberagem, identificando entre os seus ingredientes o odor especial do fel ou bilis de touro. Ao interessar-me pela natureza da mistura, a que trazia o cântaro explicou-me com algum temor, confundindo-me possivelmente com alguma elevada personalidade estrangeira, que consistia essencialmente num vinho aguardentado a que se juntava o conteúdo de uma ou várias bolsas biliares de boi recém-sacrificado. Longe de conter algum tipo de narcótico, os hebreus utilizavam para estes fins um processo muito mais corrente e natural. Preparavam em primeiro lugar um extrato de fel, deitando num filtro de balta o conteúdo das bolsas. Depois punham-no a evaporar em banho-maria, sem pararem de o agitar. Desta forma se obtinha o extrato desejado que podia conservar-se indefinidamente. Quando aquela piedosa associação de mulheres tinha notícia de uma execução, vertiam o extrato de fel de boi no vinho ou um aguardente de elevada graduação alcoólica. A fulminante ação metabólica da bilis libertava o álcool do vinho, provocando assim no condenado uma rápida e considerável embriaguez que lhe embotava o cérebro, aliviando em certa medida os seus sofrimentos e debilitando principalmente a sua consciência. Assim, Mateus foi o único que estava certo ao narrar esta passagem evangélica. Marcos, 15, 23, garante que as mulheres deram a beber a Jesus vinho com mirra. Isto é inexato. Entre outras razões, porque a mirra, pela sua natureza excitante, tônica e emenagoga, provavelmente teria atuado de forma contrária ao fim desejado. Naquele tempo era geralmente utilizada como bálsamo, como pomada para certos tumores articulares, como elemento dentifrício e, principalmente, como perfume. A hebreia pousou a mão direita sobre a escudela de madeira, para que o pó e a terra arrastada pelo vento não contaminassem o vinho. Olhou para Longino e este voltou a indicar o prisioneiro, autorizando-a a que se aproximasse. A mulher foi até Dimas e estendeu-lhe a beberagem. Acossado pelo terror, o rapaz não reagiu. Os seus olhos, avermelhados pelo choro, desviaram-se para o centurião, interrogando com o olhar. Bebê! Ordenou-lhe Longino. O zelota ergueu os braços pegando na escudela. Mas as suas convulsões eram tão fortes que parte do líquido se perdeu. Por fim conseguiu levar a escudela à boca, bebendo os 250 ou 300 centímetros cúbicos que continha. As hebreias retiraram-se, juntando-se ao grupo, e o condenado foi levado aos empurrões para junto das estipes que estavam livres na primeira fila e para junto das quais tinham transportado o patíbulo. Dimas foi colocado de costas para os postes e, enquanto 2 dos legionários lhe puxavam os braços para trás, um terceiro derrubou de costas. O centurião, postado atrás do réu, pegou numa lança, disposto a bater no crânio do prisioneiro se assim fosse necessário. Levantou a conteira do pilum e esperou. No entanto, o terrorista quase não ofereceu resistência. Aparentemente, parecia ter assumido a sua sorte. O medo, aliás, garrotara-lhe os músculos. Ao encostarem-no a um madeiro, levantou a cabeça e com um fio de voz começou a chamar por sua mãe. Mas os constantes chamamentos desapareceram quando o carrasco vibrou a primeira martelada. Um grito elevou-se da rocha, e a multidão acolheu o novo encravamento com fortes assobios e protestos. O prisioneiro, olhos a saltar das órbitas e com os músculos anteriores e posteriores do pescoço tensos como cordas de violino, estremeceu, deixando cair a cabeça para trás do tronco.
Naquele instante, o vento espalhou um grande fedor. O legionário que segurava os pés do condenado explodiu em 1000 imprecações e insultos contra o zelota. Num pânico incontrolável, os esfíncteres do rapaz tinham se aberto, soltando as fezes. Ao pregarem-lhe o pulso direito, o jovem perdeu os sentidos, e os carrascos aproveitaram o fato de estar inconsciente para acelerar o seu levantamento na estipe. Quando se dispunham a içar o patíbulo, surgiu uma dúvida. Em qual dos dois madeiros livres deviam crucificá-lo? Os legionários perguntaram ao oficial e este encolheu os ombros. Foi o encarregado dos cravos quem deu a solução, bem recebida por todos. Deixemos o rei no centro, comentou, divertido. Assim se fez. Foi esta a razão por que os chamados ladrões ficaram à direita e à esquerda do mestre. Quando foi a vez do pé esquerdo do guerrilheiro, o verdugo atravessou-o de tal forma que os dedos ficaram sobre um dos braços do cedilho de ferro que, como disse, atravessava a árvore de um lado ao outro. Esta circunstância proporcionara a Dimas certo alívio quando precisou inspirar. O pé direito foi pregado um pouco mais baixo e na face frontal da estipe. O segundo braço do cedilho, que ficaria paralelo ao patíbulo como na cruz de Cristo, não foi utilizado. É minha opinião que este relativo descanso pôde influir decisivamente neste crucificado, até o ponto de lhe permitir uma melhor oxigenação e, consequentemente, maior lucidez. Concluída a crucificação de Dimas, os soldados, suados e manchados de sangue, recuperaram a corda que tinha servido para levantar o réu e lançaram os olhos para Jesus de Nazaré.